Saudação, nobre audiência do canal. Vamos partir para um tema que estive refletindo ontem enquanto estava acompanhando uma turma de primeira câmara no curso de gnoses dessa instituição, né? Instituição fundada e restaurada por Samuel Onvior e Lakshmi Daimon. E nesse curso básico de gnoses, que começa com a primeira conferência que diz o que é gnoses, que pode ser tanto interpretada como o que é gnoses, dois pontos, ou o que é gnoses, um ponto de interrogação, seja uma descrição ou uma resposta a um questionamento sobre o que é esse conhecimento de origem nobre, de origem sagrada, fundamentada em arte, em ciência, em filosofia e religião. E no começo do curso vai-se passar uma ideia geral do que é a gnose, seus momentos históricos mais evidentes na atual história, que podemos dizer história humana da raça ária, a quinta raça raiz. E a seguir vão se passar nos temas seguintes, temas de psicologia, como personalidade, essência e ego, despertar da consciência, o eu psicológico ou o ego. E daí entra em temas de metafísica, como Luz Laurisson, falar sobre a máquina humana, que é esse corpo planetário que nossa essência se utiliza para poder se manifestar nesse planeta na terceira dimensão, e assim os sucessivos temas que vão encadear-se até chegar a um termo de fim de câmara básica, câmara avançada, e se assim a pessoa for bem sucedida, esta conseguirá ter um contato inicial, fundamental, com o que é o rudimento necessário, aquele bem simples, para a pessoa se decidir se ela quer realmente revolucionar sua consciência, que já recebe ferramentas durante o próprio curso de primeira câmara para poder fazê-lo, ou então se ela prefere continuar a fazer alguma outra coisa, não se encaixa em algum dos parâmetros que é exigido à pessoa, ao candidato, ao, ao, ao prospecto de fazer um trabalho espiritual. Se essa pessoa, por algum motivo da personalidade, alguma questão existencial, alguma conduta que ela esteja tendo que a desvia dessa possibilidade, ela pode seguir fazendo as mesmas palestras motivacionais em primeiras câmaras até que decida se tomar uma decisão de fazer algo. E aí não é questão da sexualidade, da questão de etnia, de questão financeira, política, não. A pessoa tem que escolher fazer o que ela quer. Ela está num dilema, ser ou não ser. E a Gnosis propõe a conquista do ser por meio das práticas que serão ensinadas, e a pessoa recebe essas informações. Então, ontem estava acompanhando uma turma recém-iniciada, não pude chegar para a atividade corrente do dia, né, que os dias 19 e 27 são particularmente importantes para o estudantado gnóstico, porque há práticas especiais em que só nesses dias 19 e 27, ao 14 também, exceto quando cai numa sexta-feira 13, que daí por o 14 ser num sábado, a atividade do dia sempre que preferida a do sábado. Então, o 14 ele é uma atividade complementar e daí até sexta-feira 13. Seja dessa forma, ontem era uma atividade especial, afinal de contas foi dia 27, e eu não pude chegar a tempo devido do trabalho, né? Seja por uma substituição de uma pessoa que não pôde cumprir com sua função naquele dia, seja pelo atraso do colega de trabalho da minha rendição, então não foi humanamente possível chegar a tempo. Então eu fiquei para essa turma, e nessa turma estava tendo uma câmara, a primeira câmara no começo de turma, que estavam na sua terceira aula, Despertar da Consciência. E apesar da minha participação ter sido observar, buscar rever aquele tema por meio de outra perspectiva, de outro missionário instrutor, e até mesmo uma pontuação que fiz de uma experiência que me é muito válida e útil em despertar consciência em momentos como se está num sonho e acordar nesse sonho e descobrir realmente, tomar consciência de que se está sonhando, está em uma outra vibração, em outra dimensão. Pude perceber que a questão da consciência, ela não despertar, é uma questão de pura e simplesmente vontade. Afinal de contas, a essência humana, como diz o título da obra da Bíblia Gnóstica, que chama-se Pisce Sofia, é fé, sabedoria, ou poder, crença, ou poder, força, ou força da fé, ou força da crença,
Fundamentalmente aquilo que escolhemos, estou tentando achar um ponto bom, agora sim, para poder focar aqui, e, e pude refletir que é sempre uma questão de escolha. E naquele momento fiquei um pouco chateado, mas vi que, queira ou não, a forma como recebi informação, como interagir, e depois a percepção das pessoas que estavam ali, que são membros antigos da instituição e, e que cumprem papéis específicos nessa instituição, estão se prestando a servir também a papéis de máquinas para a instituição seguir funcionando, e a pessoa hoje em dia não tem nenhuma condição de voltar a qualquer atividade dessa em virtude de questões humanas, trabalho. Então busco entregar esse ensinamento de uma forma um pouco diferente do que é proposta num curso ordinário da instituição, que é uma primeira câmara encadeada em uma ou duas aulas semanais, e com a proposta num termo que nós chamamos pensum, é uma espécie de é, uma ementa de como vai se passar as informações sobre a doutrina gnóstica num nível de conferência pública, uma palestra motivacional, ou se é um curso mesmo corrente, com começo, meio e fim. Então começa numa aula, que eu disse, que é o que é a gnosis, e ao longo de mais 22 temas, essa instrução de primeira câmara, ou do fundamento da gnose, para uma pessoa externa, é passado. E como ontem foi o terceiro encontro, falava-se principalmente do que é despertar a consciência. Para se despertar a consciência, tem que se ter consciência de que está adormecido. Nossa consciência está num estado latente de poder produzir seus efeitos e modificar nossa existência. E quando vi na aula explicando sobre, poxa, imagine a consciência como um grande iceberg. Até foi brincado com o exemplo do Titanic, que imaginava-se que até o filme dos anos 90, 98, acho, ele mostrou que as pessoas acreditavam que o Titanic nem Deus afundaria. Pois é, já começou a blasfêmia aí, né? Mas então, o que aconteceu é que o Titanic não desviou de um mero bloco de gelo, justamente por só ver a sua ponta. E não acreditou que isso pudesse ferir aquela embarcação, né? Uma pequena ponta de gelo, que já era algo gigantesco. E que nossa consciência, à semelhança do iceberg, elas são 3% latente em potencial de ser ativada. E que os outros 97% é como a base do iceberg, que fica sob a água, sob a lâmina d'água. Ele não fica boiando de todo, mas como se fosse um pedaço de gelo em que a parte grande fica virada para o fundo e só a pontinha dela fica boiando ali, visível, é, de modo ordinário. Você, nossa, um iceberg. Você vê só uma pontinha dele. E a nossa consciência, essência é isso, apenas uma menção de que está ali e que ela deve ser explorada. Primeiro, ela deve ser ativada. Então, a primeira coisa não é a pessoa dizer mecanicamente, sim, eu estou dormindo. Ela tem que se dar conta que ela dorme quando ela se irrita com a pessoa, porque às vezes nem tem nenhuma intenção de fazer ela se irritar. Ela é impaciente, que nós muitas vezes desejamos coisas das quais não temos necessidade, ou que até pode colocar em risco nossa relação com o meio, com pessoas, com tudo, com a nossa saúde, por querermos algo que não é necessário. Porém, a consciência não é algo do que se possa cobiçar. Talvez as pessoas pensem em ter poderes, em, sei lá, fazer coisas como os mágicos, como o antigo David Copperfield, nos anos 80. Ele era muito famoso por fazer coisas como Estátua da Liberdade, ônibus espacial, sumir diante da população. E como as pessoas assistimos pela televisão esses truques, muito podia se dizer, ele não fez isso sumir. Quem está lá não está dizendo que ele fez sumir. Ele fez sumir aqui, para nós estamos assistindo a televisão, que eles jogam um famoso efeito especial, truque de câmera, né? Interpolação e coisas do gênero, e daí a gente tem a impressão que realmente a coisa sumiu. Mas quem está lá poderia afirmar se ele realmente fez sumir ou não. É como a história do mágico que foi lá e disse que tal papel ou tal objeto está dentro com tal pessoa. Mas previamente ele conversou com a pessoa nos bastidores ali e falou: vamos divertir essa galera, guarda esse negócio com você. Quando eu disser que vai sumir aqui, vai aparecer aí em qualquer pessoa, eu vou apontar para você e você vai se fazer desentendido, não sei o que está acontecendo.
Aí quando chega perto de você, tira do seu bolso que tá aí, ou tira debaixo da cadeira aí. E você faz aquela cara de assustado. Nossa, realmente ele fez o truque. Aquilo foi tudo combinado. A consciência não é assim, não funciona dessa forma. É algo radical. E esse vídeo já está longo, 10 minutos, mas a proposta é, quando se quer despertar, se quer romper com o sistema vigente do que nós estamos fazendo. Nós estamos vivendo num 3% de consciência livre, que pode ser posta atividade, despertar, e aí sim vai tornar-se o Davi vencendo Golias, fazendo a alusão bíblica, né, da criança, né, de um filho, vamos dizer assim, bastardo, ou de um filho tardio, temporão, tipo, o pai já está envelhecido, já teve vários casamentos, vários filhos, e de repente no último casamento aí sobrou o último temporão ali, o famoso raspa do tacho, né? Não tinha mais pra onde sair filho, apareceu ele lá, aquele jovenzinho ruivo e que conseguiu com uma funda, da mesma forma que caçava leões. Sabemos que a linguagem bíblica ela é bastante esotérica, alegórica, e sim, uma pedrada pode matar um leão, mas não de uma criança, né? A não ser que ele seja realmente muito hábil, que é essa alusão que se faz da consciência com o ego gigantesco. Então, essa consciência posta em perspectiva, desperta, como tem natureza divina, uma porção pequena de algo divino é virtualmente tão grande quanto o divino. É uma porção, ou seja, 1% de infinito também é infinito. Então, sendo assim, nossa consciência ela está em estado de subconsciência. Nós tomamos contato com o mundo, fazemos as coisas, mas depois a gente esquece, porque sentir com um evento fora, com algum sentimento, com alguma pessoa, com alguma coisa que nós nos identificamos, um vaso bonito de flores, uma roupa bonita, a pessoa já imagina, nossa, que jaqueta bonita, esse carro bacana. Ok, ela identificou aquilo, objeto da cobiça, objeto do interesse dela. Mas quando ela passa dessa etapa e ela passa a sonhar no que está no carro, que ela não tem o carro, mas ela viu um carro na concessionária, achou bonito e já se imaginou dentro do carro. Já se imaginou aquela roupa que ela achou bonita na vitrine de uma loja, roupa, bolsa, o que quer que seja, e já se imaginou numa festa, num encontro com aquela roupa, arrancando suspiros e elogios. E quando ela para o que está fazendo, ela vai no supermercado para comprar pão, e quando ela percebe, ela está com um carrinho cheio de coisas as quais ela não foi comprar, ela foi buscar pão. E quando ela sai de lá, ela nem tem dinheiro para comprar tudo aquilo que ela comprou. Se tiver cartão de crédito, se empenha no cartão. E no pior de tudo, o que pode acontecer é ela acaba nem comprando aquilo que ela precisava, porque ela se identificou que está fora, se iludiu. Então uma coisa você identificou, achou, nossa, bonito. Outra coisa é ficar preso ali, nossa, e perguntando quantas vezes se pode fazer. Mas dela, não, peraí, tem que ir no meu trabalho, tem que fazer tal coisa, tem que voltar ali. Agora, quando eu entro no sonho, já esqueço, paro o que estou fazendo. E eu era criança, eu sofri muito com a questão das revistinhas de quadrinhos, né? Eu sempre que estava no centro da cidade com alguns dos meus pais, eu observava uma revista que me atraía, queria muito aquela revista. E como eu era um bom aluno, e a gente fazia as coisas em casa, eles me motivavam eventualmente me dando uma dessas revistas, né? Mas era isso, eu me envolvia muito naquilo. Eu sonhava com aquelas revistas, aquelas coisas, né? Fantásticas. Porém, ali são os 3% que estão inativos. Quando essa consciência se ativa, se a gente observar no sistema com o qual nós vivemos, a gente pensa, puxa, eu vou libertar o nosso país, tem muitos políticos corruptos, é muita miséria, é muito roubo, é muita corrupção, mas não nos esqueçamos que tudo que há fora, há dentro, tudo que nós sentimos atração, ou seja, quero brigar por causa dos direitos humanos, por causa do melhor salário, por causa das melhores condições nas escolas. Tudo isso é um reflexo daquilo que nós carregamos interiormente. Samuel Weir nos fala que nós levamos um país psicológico. E em um país psicológico também levamos umas cidades psicológicas. Então, numa cidade, há becos em escuros em que há pessoas perigosas que podem nos assaltar para roubar, até tentar contra a nossa vida. Em que há pessoas que são malandras, que tentam, a palavra diz, malandro, né? Homem mau, tanto homem quanto mulher, que fazem jogos, fazem coisas assim abomináveis para uma vida cidadã, urbana. Então, essas pessoas que vêm dentro de nós nos fazem se atrair por certos lugares. Ou pessoas que vêm somente falando de negócios, de como vender coisas, de como conseguir coisas, de como juntar dinheiro.
ou de relações amorosas, de como ficou com aquele fulano, com aquela fulana, e tudo mais. E tudo isso tem sempre suas aventuras e desventuras, as venturas e desventuras, das suas alegrias e suas tristezas. E para sair dessa repetição desses eventos que estão no nosso subconsciente, porque nós já fizemos isso, estamos voltando lá porque nós queremos repetir isso tudo, é algo subconsciente. A gente vê aquela ação, reprovando naquela prova iniciática. Então a prova vai se passar para nós novamente, para que nós repitamos aquilo na hora que nós passemos na prova. Porém, o mais comum das pessoas é aquela que se esqueçamos disso. Nos esquecendo disso, vamos passar pela mesma prova e vamos reprovar porque não recordamos de nós mesmos. Então, quando você começa a recordar de si, que nossa passagem aqui é temporária, somente para reviver certos eventos, extrair a sabedoria deles, e depois disso, esses eventos vão sumir, porque o elemento que nos motivava a fracassar, como dizem os católicos, os cristãos, a pecar, a cair no mesmo, ele está eliminado de nós. Não é uma questão de não vou fazer porque sim. Sim, devemos fazer sim porque sim. Mas quando nós compreendemos o que motivou aquela ação, que nos prendeu e nos trouxe de volta nessa roda do samsara, aí a ilusão se desfez, porque nós levamos consciência a um local que não havia consciência. A consciência estava fotografada. Por isso disse que o mercúrio é seco. O mercúrio não é aquele metal que, quando está dentro do êmbolo, quanto mais calor, ele sobe, vai atingir lá, aparecer os risquinhos, nossa, está 40 graus. Quando esfria, nossa, está 15 graus. Ele vai subir, ascender e descender de acordo com a pressão colocada. Só que ele só funciona desse modo se ele estiver dentro de um recipiente fechado, hermeticamente fechado, como se diz, porque era algo de acordo com os mistérios de Hermes, muito bem fechado, que não saía nada, nenhuma informação, ninguém sabia o que era os mistérios de Hermes. Por isso que é chamado hermeticamente fechado. Se ele toma contato com o ambiente externo, esse mercúrio ele volatiza e some. É o mercúrio seco. O mercúrio ele é volátil. Ele só funciona porque ele tem essa capacidade de se alterar, de ser elástico. É o único metal que na temperatura e pressão ambientes, sob qual nós vivemos, se mantém em estado líquido. Os demais tudo estão em estado sólido. Porém, para ele se manter em estado líquido, ele está num ambiente, num recipiente muito bem fechado. E que ele não possa ter nenhum espaço para eu não possa entrar uma situação externa como a pressão do ar, o calor, o frio, que daí ele vai sumir, ele vai rapidamente se evaporar, na verdade é volatizar. Quando o mercúrio fica seco, ele perde essa virtude, ele não torna-se mais volátil, então ele torna-se um metal vil, uma mancha, um borrão de qualquer tinta sobre um papel, sobre uma superfície. Ele perde aquela capacidade. O mercúrio seco é a consciência que não é mais elástica, não é mais dútil, não é mais maleável. Ela se prendeu, porque muitas culturas chamam que diz que fotografar retirava as almas, ou seja, porque tirava, capturava o momento e mantinha preso ele. E quem faz isso é o ego. Então, quando nós despertamos a consciência, a nossa disposição não é nenhuma técnica especial. O curso de nós ensina muito sobre como despertar. Fala da prática do observador observado, da chave sol, que também em espanhol chama-se clave. Clave tem sentido de nota, como se fosse uma nota na escala musical, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Então, são oitavas musicais. São 7 notas, porém o espaço entre elas são as oitavas, né? E então a consciência ela pode se despertar aqui agora e nós temos que achar um foco para ela despertar e o foco é nós, porque a única coisa que nós temos para trabalhar que não seja nós somos nós mesmos. Olhar para, eu não vou despertar olhando para uma porta, mas a recordação da porta me trouxe alguma chave e que aquilo mentalmente desligue minha mente, desligue meus sentidos e só me faça olhar para dentro. Quando olho para fora adormeço, me identifico, me fascino e sonho, quando olho para dentro, desperto, porque a realidade está dentro, ela é interior. Então, eu até vou colocar um vídeo anexo na descrição desse vídeo, porque fala, por exemplo, de um assunto banal. Como falei há mais de ano sobre a revolta do Pix, hoje vamos falar sobre a tal da escala 6 por 1. Por que as pessoas querem trabalhar menos? E nesse vídeo mostram a história de como foi a evolução do trabalho humano ao longo
da história e, resumidamente, mais próximo nos últimos 2 séculos para cá. Como que a vida mudou tanto de sair de cidades, de comunidades no campo, com a produção muito estável, em que tinha que se trabalhar muito, duro todos os dias, não tinha esse regime de regulação de trabalho entre as pessoas, cada um sabia que tinha que trabalhar o tanto que tinha que trabalhar e não se preocupava com isso. Tinha que fazer aquilo porque era o que tinha que ser feito. Mas quando a população humana cresceu e algumas pessoas tinham mais disposição para poder investir o seu tempo em algo que pudesse ter um retorno material, isso implicou em muito mais esforço de outras pessoas que não tinham sua consciência desperta ou mesmo uma condição dármica para poder estar usufruindo de benesses, ser herdeiro de uma família com posses, ter um sangue nobre, como se diz assim, sangue azul, em que tinha certas vantagens dentro daquela sociedade, não. As pessoas, na maioria das pessoas, somos pobres, são, diz lá o Karl Marx, proletários, né? E aqui eu detesto que as pessoas pensem, puxa, se um gnóstico autêntico é mais ferindo de Karl Marx, né? Porque Karl Marx ele é totalmente contra a religião, né? Ainda que quando ele conseguiu empurrar a goela abaixo junto com o Frederico inglês, o Friedrich Engels, a tal do Manifesto Comunista e lá e o Capital, contou uma história muito bonita para boi dormir, e as pessoas acreditaram que era isso que tinha que seguir, né? E até hoje o mundo segue nessa dicotomia de capitalismo e comunismo, sendo que no fundo é o mesmo sistema, né? Vibra em função de buscar o valor de algo que não está ali. Uma moeda que ela pode existir fisicamente, mas ela é um conceito que você trabalha por um tempo X, que não é uma relação direta de quanto vale o tempo em relação ao quanto se ganha do capital, no caso essa unidade imaginária de valor social, valor de venda, de troca, de relação de troca, e isso aí acabou adormecendo as pessoas, de modo que nós empregamos nosso tempo a pessoas das quais não conhecemos para receber muito pouco em contrapartida e viver uma vida cada vez mais miserável, cada vez mais alienada de nossa própria divindade interior. Então eu vou colocar um vídeo anexo que justamente fala sobre essa questão da história, da evolução do modelo de produção hoje, como tem se tornado nos últimos 2 séculos e alguns anos ou décadas a mais. E ali tem um ponto de reflexão. Por que é que nós aceitamos isso? Por que esse modelo é feito desse jeito? Para nos mantermos escravos. E por mais que tenhamos continuado escravos, o modelo nos faz pensar que nós estamos mais escravos, mas nós temos muita coisa que nos amortece a dor, como benesses, como meios de distração, como televisões. Quando falo televisões, falo tudo que tem a ver com internet, telas em geral, telas, que agora uso um smartphone para fazer esse vídeo. É a quarta tela, mas antes no smartphone já tinha o quê? Os notebooks, os computadores pessoais, né, com o monitor e as interfaces como teclado e mouse. Antes disso, as televisões. Antes das televisões, o cinema. Antes do cinema, o rádio. E antes do rádio, outros métodos de comunicação, como cartas, telégrafo e por aí vai. Mas fundamentalmente uma tela, a qual nós podemos usar como está desligada, com um espelho um pouco opaco, mas um espelho que na antiguidade seria como se usava, né? As pessoas não usavam espelhos de vidro, usavam metais polidos. E aqui a tela do celular estando desligada e com uma certa luminosidade externa a ela, serve como um espelho. E aqui estamos olhando nós mesmos enquanto me comunico com vocês, olho o meu rosto, o rosto da minha pessoa, que fundamentalmente reflete meu Deus interior nessa aparência humana. Não que eu seja um Deus, mas ele está aqui em potencial. Assim como cada uma das pessoas que está assistindo esse vídeo, esse Deus está em potencial buscando esperar que essa essência queira se revolucionar, empregando os 3 fatores de revolução da consciência entregues por Samuel Onveor, e esses 3 fatores de revolução da consciência, aplicados de modo equilibrado e uníssono, vão permitir que a pessoa desperte, que despertemos e passamos a modificar a nossa existência, não só com base num sistema apresentado para nos escravizar e nos dar a impressão de que estamos bem, apesar de todo o sofrimento que sentimos quando não estamos em casa quando queremos, não estamos numa família estudando, pesquisando
fazendo qualquer coisa que possa ser útil para si próprio e para a humanidade, de modo abnegado, de modo cooperativo, mas não só trabalhar muito para ganhar pouco e enriquecendo muito mais a pessoa que está pedindo seu serviço, sendo que ela mesma não se dá conta de quanto ela está adormecida, escravizada por esse sistema que façam que ela torne-se algoz de outra pessoa, de outras pessoas, explorando-as, e mesmo exploradas, as pessoas vão sentir-se bem porque tendo um notebook, um smartphone, tendo uma conexão na internet, tendo onde dormir, tendo comida, o resto é luxo. Então, o que eu posso dizer? Esse, esse vídeo que saiu bem mais longo do que esperado, afinal de contas, foi sem nenhum roteiro. Tenho que voltar a escrever roteiros, caderno e tal, porém minhas condições não permitem que eu tenha sequer uma mesa, uma cadeira, e fazer isso sentado em cima de uma cama é um pouco desconfortável e não fica tão bom, né? Você não consegue se concentrar tanto. Mas, dificuldades à parte, esse é o vídeo. Gostaria muito que comentassem, se acharem que realmente contribuiu, que curtam, deem aquele like no canal, comentem, sempre com a minha moderação, com respeito ao respeito, não à minha pessoa, mas sim, que não é a minha pessoa que estão ofendendo, mas as demais pessoas que verem esse vídeo e observarem comentários maldosos, mal educados, vão pensar na qualidade não do conteúdo do vídeo, mas sim nos conteúdos que estão sendo escritos nos comentários. Então, por isso eu peço que tenham o comedimento de pontuar aquilo que realmente for necessário e que tiver a ver com esse tema de modo educado, como disse, muito mais aos outros, à audiência do canal, e provavelmente a minha pessoa, porque eu não me ofendo com essas coisas. Tanto que foi assim na primeira live do canal, e até levou alguns minutos para a gente pudesse entrar no assunto, porque as pessoas estavam discutindo sobre quem minha pessoa era, né? Ainda que há mais de ano, postando esses conteúdos, de modo short, atualmente estou fazendo muito mais esses vídeos longos, porém na época todos que entraram no canal, por algum motivo, parece que não conheciam o trabalho que estava sendo feito, né? Então peço que comentem, que façam essas curtidas, compartilhem se achar que é interessante, e esse vídeo, esse link desse canal em que a moça fala sobre a questão da escala 6x1, vai estar anexo, e aí vocês podem observar o conteúdo do canal ali, refletir sobre o que ela conta e fazer uma reflexão sobre o que em nossa vida nós estamos trocando, se estamos trocando o sistema em que nós devemos servir a isso que está sempre conosco desde toda a eternidade e além da eternidade, que de acordo com Samuel Weir, a eternidade está na quinta dimensão, que ela está além do tempo. E porém, além da eternidade, há aquilo que ele diz que não tem nome, mas que é um tempo sem tempo, algo que, para nós, na terceira dimensão, estamos sujeitos a ciclos. A quarta dimensão está o tempo. Na quinta dimensão, a eternidade. E na sexta, aquilo. Não tem nome. É algo que está nas causas. É a causa do tempo, a causa dos ciclos. O próprio Cristo. Então, agradeço pela audiência. Vamos seguir em frente, então. Vamos ver se faço alguns vídeos shorts